Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e este é o Expresso Futuro. A gente vai falar hoje de economia do conhecimento. Se existe ciência de foguete para ir para Marte, tem que existir ciência social para interromper o ciclo de pobreza e de desigualdade. As grandes empresas hoje entenderam que nós somos uma solução para um problema antigo, que era a acessibilidade da linguagem. Todo mundo reclamava da mesma coisa, de ir trabalhar com comunidade e sentar lá e perceber que ninguém tinha entendido nada. E aí chegar o Wakanda e ajudar essas grandes empresas de conteúdos a chegar na ponta de uma forma bem mais suave e bem mais impactante. O objetivo que eu acho que a gente tem que ter no Brasil é que todo mundo possa participar da economia da informação, da economia do conhecimento. A gente vai falar hoje com empreendedores, pessoas, projetos que conseguiram fazer isso em lugares muito diferentes do nosso país, mostrando que é possível que todo mundo possa inovar. Eu vou falar agora com Edu Lira. Ele é fundador da Gerando Falcões, uma organização que forma líderes sociais em diversas favelas do Brasil. Ele mostra que empreendedorismo conjugado com educação e trabalho coletivo pode ser uma força de transformação muito grande para o nosso país. O Brasil precisa assumir uma posição de maior liderança no mundo de inovação e de tecnologia e ter um conhecimento que inspira e que abre caminhos, eu acho que é fundamental para a sociedade brasileira. A Gerando Falcões é uma plataforma de desenvolvimento social, é um ecossistema de desenvolvimento social que trabalha em rede com centenas de ONGs, hoje já em mais de 1.500 favelas do Brasil, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania em territórios de favelas. A gente nasceu há 10 anos atrás, no quarto de casa, quando eu ainda morava na casa da minha mãe, uma casa sem reboco por dentro, por fora, mas num quarto que tinha muito sonho, muita coragem de desafiar o status quo e de sonhar com uma favela, com uma periferia diferente. Você talvez hoje seja uma das pessoas que não só sonhou, né, um Brasil diferente, como você está permitindo que outras pessoas, milhares delas, possam também sonhar. Acho que cada vez mais, Ronaldo, a gente precisa ter a coragem de ter sonhos coletivos para o Brasil. O Brasil ganha muito no individual. O que significa? Nós temos histórias emblemáticas de empreendedores, de atletas, de músicos, de indivíduos que conseguiram superar quase que o insuperável e construíram sua história, seu patrimônio, marcas. O Brasil ganha muito no individual, mas perde no coletivo. O que é o coletivo? É a quantidade de pessoas que hoje estão passando fome no Brasil. O coletivo é a gente saber, a partir de dados, de que o número de favelas dobrou na última década. Eram 7 mil, fomos para quase 14 mil favelas. Então isso, no coletivo, a gente vive um grande fracasso social. E a gente tem que transformar esse fracasso social num grande desafio coletivo. E esse desafio tem que ser um sonho. Então a gente, como cidadão, precisa ter sonhos ambiciosos para o nosso país. Só projetos normais num Brasil tão desigual e tão desafiador não é suficiente. Nós precisamos de projetos anormais, de um sonho anormal para o nosso Brasil. Covid-19, essa grande pandemia, levou muito de nós, mas trouxe muito para nós. Uma das coisas mais importantes que essa pandemia trouxe, ela mostrou qual que é o espírito do século XXI, que é a colaboração. O que o século XXI está dizendo para nós, como sociedade? Ou vocês colaborem, ou vocês vão se autodestruir.
A nossa base na Gerando Falcões, nessa grande rede, é a colaboração entre lideranças sociais, entre empreendedores, mas também com a sociedade, na construção de uma agenda positiva com a iniciativa privada, de um diálogo com o governo, porque a gente não quer ocupar o lugar do governo, pelo contrário, a gente quer oxigenar o governo, inspirar os governos e construir pactos cidadãos, colocando a favela para ser ouvida pelos governos, mas não na mesa para fazer a ata, mas na mesa para tomar decisões junto com os prefeitos, com os governadores, com quem for, para construir uma sociedade mais justa e que o pobre esteja no centro das nossas decisões. Uma das palavras mais importantes quando a gente pensa em inovação é GovTech, tecnologia aplicada para revolucionar governos. A empresa Gov, fundada aqui por brasileiros, tem ajudado prefeituras a darem saltos tecnológicos usando para isso inovação. De maneira bem resumida, a gente tem como missão aqui na Gov, Ronaldo, ajudar gestores públicos a tomarem decisões com base em dados e evidências. Também, de maneira resumida, o que a gente faz é bem simples. Municípios geram bilhões de dados diariamente. O que a gente faz é pegar todos esses dados que muitas vezes estão presos em silos dentro da administração municipal, então dados financeiros, dados de empresas, dados de pessoas, e a gente ajuda o gestor a pegar todo esse dado, organizar e a partir dessa organização construir análise para assim tomar melhores decisões. Fazer uma contextualização rápida, né? O Brasil é um país de municípios pequenos e médios, né? Mais aproximadamente 90% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Sabendo ainda que precisa oferecer saúde básica, educação básica, assistência social, que são produtos, né, serviços que não são simples, interferem diretamente na vida da população, principalmente a população mais vulnerável, o dia a dia de um servidor, o dia a dia de uma prefeitura é bastante complicado. E acho que é importante a gente, enquanto cidadão, olhar muitas vezes o município, olhar a administração pública dessa perspectiva, e não da perspectiva meramente de que às vezes eu não estou recebendo o melhor ou o que eu esperava, mas também de entender a complexidade que tem do outro lado. Então, no dia a dia do gestor, né, da pessoa lá, do usuário da plataforma, tá? A gente acaba se tornando um ponto de apoio importante, de fonte de informação, fonte de conhecimento, através dos dados. Então, essa leitura de informações e dados acaba trazendo muitas vezes uma nova realidade, novas oportunidades que aquele município não conhecia. E na prática, dado que a gente está trabalhando principalmente com a parte financeira do município, isso reverte em mais recursos para o município. O ciclo se fecha quando o município passa a ter mais dinheiro, seja porque ele trouxe mais dinheiro, ou seja porque ele otimizou algum recurso que não estava sendo bem gasto, e com isso passa a ter mais dinheiro para ele poder oferecer outros serviços para a população. A gente teve, Ronaldo, no ano passado, a Gov recebeu um investimento de um fundo de venture capital tradicional, mainstream, o que é uma notícia super legal, porque normalmente não se vê investimentos de fundo mainstream em GovTech. Então, a gente captou um investimento bastante relevante para financiar o nosso crescimento nas regiões sul e sudeste. A gente agora está super focado em expandir essas regiões. O que a gente vê? Acho que a gente vê o Brasil no nível federal fazendo avanços importantes, a discussão no nível estadual está começando a acontecer, no nível municipal ainda nem começou. Então a gente vê ainda as cidades brasileiras sem modelo mental para pensar em estratégias de transformação digital. Por outro lado, a gente vê que esse ecossistema está avançando bastante. A gente teve agora a Lei 14129, 2021, que é a Lei de Governo Digital, que tem várias frentes super interessantes que ajudam o município a pensar um pouco no tema, e sem contar, né, a pandemia. Ronaldo, a pandemia ela gerou experimentação. Quando você gera experimentação, né, é difícil não gostar de tecnologia, porque ela ajuda a sua vida. Então, a gente está apostando muito que governos agora sentiram o gostinho de como a tecnologia pode, de fato, transformar a forma como eles entregam serviços públicos, a forma como eles trabalham, a eficiência do orçamento municipal. Esse é um setor que tem um altíssimo potencial de qualquer perspectiva que você olhe. Então, da perspectiva dos fundos de investimento, eles já vêm olhando para esse setor e reconhecendo que é um setor que pode crescer muito, tem muito potencial.
Do ponto de vista de quem vai consumir isso, que são os governos, a gente também vê uma mudança muito grande já e uma aceitação maior das tecnologias e do uso, da necessidade de contratação de tecnologias. E acho que falta só a gente, realmente, empreendedores e pessoas interessadas aí em empreender, inovar, olhar para esse setor, olhar para o apoio ao governo e reconhecer que ali a gente tem um impacto, a possibilidade de gerar um impacto para o Brasil, acho que como dificilmente existe outro setor. E a gente tem uma missão social, né? A gente intitula agora como um negócio de impacto social. Então a gente é sim uma empresa privada, mas a gente é, acima de tudo, uma empresa que quer fazer a diferença na sociedade, contribuir para que a gente tenha um país melhor para se viver, começando pelos municípios. Karine Oliveira é fundadora da Wakanda Educação. Sabe esses termos que a gente usa para falar de inovação, tipo startup, blockchain, criptomoedas? Pois é, o trabalho dela é explicar o que esses termos significam para o maior número de pessoas. Porque, afinal de contas, esses estrangeirismos, né, usar essas palavras importadas o tempo inteiro, acaba afastando as pessoas desses processos de inovação. Então, Deus, a Wakanda Educação Empreendedora é a minha startup de impacto social, onde a gente construiu um método de tradução de conteúdos que nada mais é do que pegar as nossas linguagens informais e regionais, múltiplas existentes no Brasil, e utilizar isso como tecnologia para traduzir conteúdos técnicos. A gente começou primeiro com empreendedorismo. E o nosso objetivo é acessibilizar conteúdos para que empreendedoras e empreendedores por necessidade possam ser impactados e também melhorar a sua renda e o seu trabalho. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, é bem recente, né? Esse nome grandão aí e tal, que está sendo popularizado, assim. Porque antes a gente conhecia isso como bico, como corre, então ele sempre foi presente dentro das periferias e das comunidades, né? Só que, assim, depois que o empreendedorismo ficou famoso, o que acontece? Pegaram todos esses termos em inglês, todos esses termos que foram para igrejas grandes, norte-americanas, e simplesmente disseram que ou você aprende a falar assim ou não tem outro jeito, né? Então, a Wakanda, percebendo que isso não era justo com a gente, principalmente imaginando que essa diversidade linguística que a gente tem aqui é uma herança muito do continente africano também. Então, a gente tem múltiplas diversidades linguísticas aqui, cada uma delas é identitária. Então, por que não, ao invés de ficar botando as coisas nas caixinhas, começar a adequar a essas linguagens, essas múltiplas realidades daqui do Brasil, né? Isso faz com que as pessoas entendam que elas sabem muito de empreendedorismo, só que elas sabem de empreendedorismo na prática e não na teoria. E, Karine, como é que você teve a ideia, né? Como é que a sua ideia aconteceu? Em 2016, que eu tomei o primeiro curso de empreendedorismo, e eu sempre senti essa dor quando ia para os espaços de não me sentir aceita lá. De não me dizer assim, poxa, velho, tipo, eles não estão falando para mim. A minha empresa não é assim, meu negócio não é assim, como é que é aquilo na prática? Daí que eu comecei a conversar com uma galera e aí percebi que muito mais pessoas assim como eu entravam nesse meio de empreendedorismo e sentia que não eram para elas, assim. Até porque os exemplos das empresas são sempre os mesmos, as grandes empresas, as de fora. E pra gente que é pequenininha, a gente se espelha em quem mesmo, né? Quem a gente fala da gente? Então, a partir daí, que eu falei, olha, vou criar uma metodologia para a minha galera, para que nem eu, nem eles nunca mais podemos chegar em algum lugar e a gente se sentir como se tivesse um peixe fora d'água. Tenho muito orgulho de estar aqui no meu bairro, de trocar essa ideia com a galera aqui, porque não adianta ganhar o mundo e não ser conhecido aqui, né? Então, assim, sempre dando mesmo com a minha galera que tá sempre perto do meu coração, né? Imagina eles ver aquela menina que dança pagode, que adora funk, tá ligado, velho? E entendendo que a gente pode estudar, construir uma empresa. Então, hoje eles me verem, uau, tipo assim, é muito louco, né? Porque ninguém aqui na minha comunidade conhece a Forbes, mas assim, eu saí no jornal local e todo mundo, uau, meu Deus, uma menina daqui da comunidade, desde velho, saiu do rádio, eu falei, é tudo questão de veículo, né? Karine, e o impacto que você tem na vida das pessoas é gigantesco, né? Isso eu acho que deve ser muito gratificante. A gente ainda está nessa luta para poder ajudar a nossa galera, porque eu falo que eu começo com a galera do -1. Então não é aquela galera que, assim, passou necessidade na pandemia só, é aquela galera que não tinha nenhum tipo de cultura do digital, está se vendo perdido porque, assim, sabe, não acreditava que essa pandemia ia durar tanto tempo e que agora ou tem tecnologia ou não vai.
ou não rolam. Então, eu estou falando para essa galera como é que a gente faz com que eles percam o medo da tecnologia para então entender como é que ela funciona e como é que ela pode ser anexada na minha vida como uma forma de ajudar, sabe? Karine, outra coisa que incomodou a gente aqui, até na realização do programa, é que a ideia de empreendedor ainda é homem, branco, né? De perfil social, já pessoa às vezes mais rica, com educação universitária e coisas do tipo. Isso precisa mudar, né? Porque a gente sabe que isso é limitante, isso limita em ideia, limita em inovação. O que você acha que a gente pode fazer, além da Wakanda, que já está fazendo um trabalho incrível, para mudar esse perfil completamente? Maravilhoso. Eu acho que a gente começar a trabalhar com essa ideia de diversidade, porque as pessoas só acham que diversidade é só da minha população LGBTQIA+, e não, gente, a diversidade é muito grande, sabe? Nós enquanto o Brasil, nós somos um povo muito diverso, né? Então, eu acho que é tomar cuidado com esse período da história única. Então, eu acho que são pessoas com privilégio começarem a se questionar sobre eu estou andando muito com os meus iguais, eu preciso andar com os diferentes. Então, começar com esses pequenos espaços que a gente tem, chamar mais pessoas, né? Diversidade você tem que viver e não falar sobre ela. Então, procure pessoas diferentes, pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, pessoas PCDs, e entenda e viva o mundo delas também. A partir daí a gente começa a compreender que até eu tenho meus pequenos privilégios, assim, sabe? Eu preciso fazer o quê com eles? Abrir as portas para outras pessoas. Quando a gente fala de economia do conhecimento, a gente tem que incluir o conhecimento dos povos indígenas. Eu vou falar agora com o Owerá, que era conhecido como MC Kunume, e ele usa música eletrônica, meios de comunicação totalmente contemporâneos para falar um pouco desses conhecimentos que são absolutamente fundamentais, não só para o nosso presente, mas também para o nosso futuro. Opambaé, Ramondjepé, Jaguatá, Tenondé. Eu, quando falo mais do meu povo, né? Mais tento colocar todo o povo indígena, falar de luta, né? Que falo uma coisa, né? De que a luta do povo indígena é uma luta de todos, né? Porque a gente luta em defesa da humanidade, né? Pelo bem do ser humano, através da nossa mãe, ela que nos dá vida. Eu comecei primeiro aos 6 anos de idade estar de frente para as câmeras, né? Fiz aos 6 anos meu primeiro curta-metragem e ali descobri que eu gostava muito de estar de frente aí, né? Falando, né, na mídia. Só que antes, quando eu comecei falando apenas o Guarani, que é o meu idioma, né? Porque é importante a gente falar, né, em português, também no nossa própria língua, né? Então é assim, quando vou cantar música, quando vou escrever a música, né? Não é só escrever por escrever, né? Eu acredito que quando escrevo, eu apenas sou um mensageiro aí, né? Da voz, a voz, né? Dos nossos ancestrais, né? Que estão pedindo aí, né? Estão em grito de guerra, de ajuda também, né? E também de conscientização, né? Quando escrevo histórias também, né? Tipo, tudo que aconteceu com o povo indígena aqui no Brasil. Então, primeira coisa que os alunos hoje no Brasil, né, aprendem sobre o descobrimento do Brasil, né? Então, eu falo muito, né? Acredito muito que a nossa música, né, escrita por indígena, é tipo uma aula que a gente está dando para o pessoal, né, colocar na cabeça e entender melhor a nossa realidade, né, de como aconteceu verdadeiramente, né, no passado e de como ainda acontece hoje, né, porque mesmo sendo indígena hoje, né, no Brasil, muita gente nem sabe como é que a gente está vivendo na realidade, né, não percebe que são 300 povos diferentes, né, com
cultura e língua, né, bem diferente. Então, nem isso nas escolas é ensinado, né? Então, no rap a gente mostra isso, né? Como é que é cantar em Guarani, especialmente fazer rap em Guarani? Quando eu canto o português, eu canto para o pessoal, né, ouvir, entender melhor a história, de tudo isso, né, falando sobre a terra. Mas quando eu canto o meu próprio idioma, eu vejo que levo muita força para o pessoal. Eu sinto, né, é uma força de um pouquinho de tristeza, né, que dá, né, na verdade, angústia, né, por ver, né, que o povo indígena sofreu muito, né, mas mesmo assim a gente vê, ouve até, né, que eles, a gente nunca morreu ainda, né, os ancestrais ainda estão vivos aí, né, preservando aí, né, lutando, né, para afastar todo o mal que chegou aqui, né, nesse país e expulsando, né. Então devemos agradecer aí o povo indígena também, aqueles que infelizmente perderam a vida, né, quando aconteceu o massacre. E por falar de uma realidade também, no começo eu recebi muita crítica, né, porque eu falava que a gente cantava, eu estava cantando música violenta, só que para mim não era violento, né, violência mesmo foi aquilo que estou falando, né, aquilo que estou falando na história, né, na música, né, sobre o massacre que aconteceu, né. Uma coisa que o brasileiro tem é isso, a gente passa tanta dificuldade, e isso por um lado é uma coisa muito pesada, mas por outro lado isso aguça muito nossa criatividade para que a gente possa superar essas mazelas. Então é por isso que a periferia é um lugar tão criativo, porque a gente não tem outra opção a não ser superar aquela desigualdade, sabe? Então são povos muito criativos. Então se a gente começar a pensar e a validar e começar a ouvir esses outros atores, esses outros pontos de parte dessas histórias e aprender a gente a validar as nossas coisas sem precisar que venham de fora, eu acho que já é um ótimo caminho por aí. Eu passei muito tempo rodando o Brasil buscando entender como é que a tecnologia podia fomentar a criatividade, né? E especialmente em territórios periféricos de favela. E foi incrível, porque eu descobri o tecnobrega, as múltiplas variações de funk. Então era uma explosão criativa que hoje, quando a gente olha no YouTube, é muito maior, né, do que a cultura do centro, a cultura das pessoas que estão na classe média para cima, né? Então é uma usina de ideias, de criatividade que é incessante. Ronaldo, acho que a melhor forma de enxergar o Brasil e o mundo também é através de laboratórios. Você olha para o Brasil como um todo, cria muita desesperança. Mas se você quebra o Brasil em laboratórios, você vai encontrar a educação de Sobral. Sim, verdade. A pandemia mostrou que quando o terceiro setor se junta à iniciativa privada e à sociedade civil, a gente tem a capacidade de produzir muito resultado, com mais de 6 bilhões de reais que foram injetados na economia social, livrando tanta gente da fome. Agora, um caso que, apesar de não ser no Brasil, eu queria mencionar, que me inspira muito, que mostra que de fato é possível, é o caso de Medellín, Ronaldo. Medellín foi a cidade mais violenta do mundo. Cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas, corrupção crônica dentro dos governos e um grande acordo social, numa visão de longo prazo, colocando o pobre no centro, através de uma escuta, construindo pactos cidadãos. Medellín se tornou uma das cidades mais inovadoras do mundo, entregando o melhor para as pessoas que são mais pobres. O orçamento público, a maior parte do recurso é enviado para onde estão os maiores bolsões de pobreza. Então, os lugares que mais precisam recebem mais investimento. E tudo isso através da participação cidadã, consultando a população sobre orçamentos públicos, sobre a tecnologia ou a política pública que vai ser inserida naquele território. E todo aquele nível de violência caiu.
O que eu vi lá é que os mais pobres de Medellín são menos pobres do que os demais pobres de toda a América Latina. Então, acho que o Brasil, os prefeitos, os governos, a sociedade civil, o terceiro setor pode se inspirar muito, não no que foi feito em Medellín, mas no como foi feito em Medellín. Depois de ter gravado o Expresso Futuro nos Estados Unidos, na China, pela internet, em vários lugares do mundo, nesta temporada eu mergulhei no Brasil e especialmente no interior do país em busca de pessoas e projetos que estão conseguindo inovar mesmo em tempos tão difíceis. Pessoal, a conclusão não poderia ser diferente. Nosso país é muito inovador e para que ele seja mais ainda, é preciso investir em pessoas. Somos nós, as pessoas, a maior riqueza do nosso país. E transformando o que a gente tem aqui em produtos, serviços e valor econômico, é que a gente vai conseguir encontrar o desenvolvimento. Esse é o meu sonho e eu espero que você compartilhe dele também.